Fala Macharal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um episódio da série Masculinidade segundo o Rei Davi e hoje a gente está com uma participação mais que especial, mais uma vez, depois da participação do nosso presbítero Marcelo, aqui a participação do presbítero Cláudio. Velho, hoje vai pegar fogo isso aqui e eu quero que você fique atento para aprender um pouco mais do que Deus tem para disponibilizar através da sua palavra para nós aqui hoje nessa oportunidade, beleza? Seja muito bem-vindo, Cláudio. Amém. Muito obrigado por abrir as portas aqui do seu estúdio maravilhoso, do seu escritório aqui, a coisa mais linda para nos receber para mais uma aula aqui, Cláudio. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, para mim é uma honra e que tudo aquilo que a gente for conversar, trocar ideia aqui, possa servir para ministrar o coração de muita gente em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A gente vinha caminhando, galera, nessa série de mensagens Masculinidade segundo o Rei Davi e a gente se encontrou no último episódio ali com o Marcelo, onde a gente desenvolveu sobre a amizade masculina. A gente se deparou naquele episódio onde Davi conhece Jonatas e ali a palavra do Senhor diz que as suas almas se entrelaçaram e que eles viveram realmente ali uma amizade muito positiva, muito forte, que por muitas vezes livrou até Davi da própria morte. E aí, seguindo os capítulos de 1 Samuel, a gente chega agora num momento assim principal, onde Davi monta o seu exército, ali que são os valentes de Davi. Mas como tudo isso começou? A gente vai entrar agora, a gente vai ler aqui um trecho, na verdade, de 1 Samuel, no capítulo 22, e aí você vai ver mais ou menos onde é que a gente vai entrar nessa história. Fica atento à leitura. O texto diz o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Show! 400 homens. E o tema do episódio de hoje é liderança masculina. Cláudio, a gente vai abordar hoje aqui os aspectos de liderança de Davi. Como é que diante de uma situação como essa, que Davi não vivia os seus melhores dias, estava sendo perseguido pelo rei Saul, né, se escondendo ali na caverna de Adulão, porque não foi nada estratégico, ele realmente se enfiou ali na caverna para se esconder, para passar uns dias, para ver se a poeira baixava, para preservar a sua própria vida, e de repente ele se depara numa situação onde 400 homens descobrem que ele está ali e vão ali por causa de Davi, e a palavra do Senhor diz que ele se tornou líder deles, assim, né, de endividados, homens realmente em estado depressivo, tristes, descontentes da vida, né, cheios de dificuldade, e Davi se torna líder deles, né? Cláudio, eu queria que a gente explorasse aqui, começando pelo meu posicionamento a esse respeito, a importância da liderança masculina, tanto na sociedade como na igreja, de um aspecto geral, e de onde vem isso, né? De onde vem essa força, a inspiração para a liderança masculina? Bom, vou partir do pressuposto do pensar sobre da onde vem essa liderança, né? Porque, por exemplo, Lúcifer era um líder. Sim. E ele conseguiu arrebatar uma terça parte dos anjos que decaíram, e eles têm um propósito de matar, roubar e destruir. Então, quando a gente pensa sobre liderança na vida, sobre influência, sobre ser uma referência, nós temos que passar por essa pergunta. Da onde vem qual é o caminho que nós estamos vivendo para construir essa liderança? Porque existe sim uma corrida hoje na sociedade moderna, onde muitos querem ser influência, muitos querem ser uma referência, mas a questão é que tipo de influência e referência que nós queremos ser? Baseado no quê? Qual é o propósito dessa influência? Qual é o propósito dessa referência? Quando eu associo as palavras de Jesus, Jesus disse que sim, os cristãos, aqueles que o seguem, que o servem, eles são o sal dessa terra. Ou seja, existe um poder, uma capacidade de ser uma influência. Ser o sal dessa terra significa ser a influência. Ser a luz desse mundo significa ser uma referência para esse mundo. Então isso já nos traz essa ideia de que, sim, há uma importância em ser uma referência, há uma importância em ser essa influência, essa liderança influente sobre a terra.
Mas a questão é, será que é como aquela problemática do dinheiro? Muitas pessoas elas dizem, poxa, ter dinheiro é um problema. Só que não foi isso que a palavra disse. A palavra disse que o amor ao dinheiro ela é um problema. E a questão é, quando o nosso amor está em querer ser essa influência, isso pode ser uma enganação. Isso pode ser um perigo. Na verdade, o nosso coração deve estar... Porque tu vê que a intenção de Davi é que não era querer ser o líder. A coisa aconteceu meio que sem a expectativa dele de querer ser o líder. Ele estava no momento, fugindo, estava na caverna, mas a visão que Davi carregava, o propósito que ele carregava, foi o que ligou ele a esses 400 homens. Eles se identificaram com a visão de Davi, se identificaram com o clamor de Davi e se associaram a Davi. Então, é importante lembrar que quando a gente pensa em liderança e influência, que eu não posso estar querendo a influência por querer ser influente. Sim. Influência por influência. Ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo. E na verdade não deve ser criada uma expectativa em querer ser essa influência. Nós temos um papel que vai ser de ser uma influência e uma referência, mas o meu coração e o meu olhar não deve estar no primeiro momento para ser a influência. Conseguiu pegar essa ideia? O meu coração, o nosso coração deve estar em querer fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, buscar saber quais são os planos e os caminhos do Senhor. E aí a gente vai desmistificar um pouco essa cultura, isso que nos cerca hoje, das pessoas estarem correndo para poder serem influentes, gerar uma expectativa, poxa, eu preciso ser uma influência, eu preciso ser uma referência. Calma, a questão é essa, calma. Por que eu quero ser essa influência? Por que nós queremos ser referência? Qual é o propósito disso? Qual é o caminho que está nos levando a ser essa influência e referência? Lúcifer foi uma influência e uma referência negativa, mas teve um caminho que ele trilhou para chegar nessa influência negativa. E aí nós temos que nos fazer essas perguntas antes de qualquer coisa, para que o nosso coração não seja roubado quando de fato nós estivermos exercendo algum nível de influência ou algum grau de referência nessa terra sobre as pessoas que convivem com a gente, enfim, onde nós estivermos. Show, interessante, muito bom. Até o momento, a gente lendo a história de Davi, Cláudio, a gente percebe que Davi andou muito só. Você vê ali no capítulo 16, quando Samuel encontra ele para ungir rei, ele estava sozinho pastoreando ovelhas, longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Samuel pediu para chamar Davi, que tinha sido praticamente esquecido. Então ele vem, é ungido rei, logo após ele aparece no campo de batalha com Golias, onde ele desce também sozinho, vence o gigante Golias, etc. Quando Davi é chamado para a casa do rei Saul, para cantar louvores, para tocar harpa, ele está sozinho, né? E aí começa a crescer, ele casa com a filha de Saul, etc. Começa a correr, a fugir, porque Saul teve ciúmes de Davi. E ali você encontra algumas participações de Jonatas nessa caminhada, mas ele andou muito sozinho durante muito tempo, né? E aí ele se depara de repente com 400 homens, que não é brincadeira, né? Em estados como esse que a gente descreveu aí, não eram homens saudáveis, homens cultos, homens estruturados, eram, como em outras passagens a gente vai encontrar que eram vadios, né? Homens realmente libertinos, homens perdidos em situação complicadíssima. Como é que um líder consegue, como é que um líder se sente e como ele se porta, né, diante de uma situação dessa? E quando a gente está para liderar aí no mundo, liderar as pessoas, etc., nem sempre vão ser mar de rosas, né, Cláudio? Como é que a gente se porta diante de uma situação como Davi se encontrou aí nesse perrengue, nesse estreito, né? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Pegando um pouco do gancho do que você comentou, eu penso que sim, na maior parte das vezes, essa liderança, essa influência, ela requer de fato um tempo de isolamento. O que acontece? Os momentos mais difíceis da gente é onde essa estrutura emocional vai ser provada. Quando nós estamos vivendo um momento bom, um momento agradável, favorável, onde as coisas estão indo bem em todas as áreas, ok, nós temos pessoas ao redor e tal. Mas esses momentos de isolamento, e eu acredito que isso é muito específico na vida do rei Davi, no seu preparo, no seu treinamento, antes de começar, né, todo o reinado de fato, foram momentos, uma temporada de isolamento que forjou, que o treinou, que o preparou. Por quê?
Porque quando as grandes dificuldades da vida elas nos sobrevêm, cara, de fato a gente vai estar sozinho. É com a gente a situação, ela é muito individual a situação, a problemática ela é muito pessoal. Então nós vamos ter pessoas ao nosso redor, mas quem vai dar uma resposta para aquela situação, uma resposta para aquele problema, mas nós mesmos. Nós mesmos temos a resposta. As pessoas elas vão até querer, vendo, por exemplo, a gente passando por um momento difícil, uma situação difícil, elas vão até querer que a nossa mentalidade mude mais rápido para que nós tenhamos uma boa reação diante daquela dificuldade. Só que, infelizmente, não é assim. Existe uma pessoalidade, existe uma individualidade. Então, os momentos de caverna na vida da gente, eles são indispensáveis, são fundamentais e são de fato os momentos que vão mostrar quem nós somos. É interessante, Cláudio, para você concluir ainda, só fazendo um adendo. Eu uma vez li um livro, Augusto Cury, Seja Líder de Si Mesmo. Então eu acho que é exatamente nesse momento em que Davi talvez precisou ser líder de si mesmo, lidar com as suas situações primeiro, com tudo que estava vivendo, para assim, sendo aprovado no processo, passar a ser líder de tantos homens. Lidar com as suas emoções, governar o seu corpo, governar a sua mente e viver o seu propósito. Então é como se Davi tivesse dado passos bem específicos nesse processo. Enquanto ele estava na caverna, ele aprendeu a governar o seu corpo, porque, cara, a perseguição que ele estava sofrendo, naturalmente se esperava uma reação agressiva. Cara, estou sofrendo uma agressão, estou sofrendo uma perseguição, então... Só que ele teve uma capacidade de governar o seu corpo, exercendo um domínio sobre isso, liderou as suas emoções foram lideradas, ele foi para um momento de reflexão, ele foi para um momento de eu tenho princípios e eu posso quebrar esses princípios, mas eu conheço esses princípios. O rei Saul, ele continua sendo ungido do Senhor e eu não posso tocar nesse cara. Eu não posso tocar nesse cara, eu tenho que dominar, liderar as minhas emoções. Então ele faz isso, esse passo a passo. Ele governa o corpo, ele lidera as emoções e enquanto ele está administrando, ele está se autoliderando, ele começa a dar um start no seu propósito. Ele inicia o seu propósito. Então, o momento de caverna, os momentos difíceis, eles vão provar quem de fato nós somos. E, cara, se a pessoa um dia pensa, sonha, deseja ser uma referência, ser uma influência do reino de Deus em alguma coisa, em alguma área da sua vida, se ele não passar por uma caverna, por uma estação, por uma temporada de isolamento, fatalmente ele não estará pronto para quando esse propósito chegar. Agora, 3 tipos de influência em que a palavra nos norteia para que vivamos. Existe uma influência eclesiástica, ser uma referência eclesiástica, ser uma referência, uma influência dentro do governo eclésia, existe essa área. Existe uma influência, ser uma referência na vida pessoal, a palavra deixa bem claro isso. Existe também um aspecto de ser uma influência, de ser uma referência na vida espiritual. Na sociedade moderna religiosa que nós vivemos hoje, a grande corrida que eu percebo acontecer é que a grande maioria quer ser essa influência eclesiástica. A grande maioria busca ser uma referência eclesiástica dentro da igreja, no púlpito da igreja, servindo nos ministérios. Eu vejo uma corrida das pessoas desejarem ser uma referência eclesiástica. E eu venho me perguntando muito sobre isso ultimamente. Qual é o tipo de referência que eu quero ser? E essa é uma pergunta que fica no ar aí para todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo. Por quê? As pessoas se iludem, a gente vê muita gente iludida, enganada, achando que o fato dela ser uma referência eclesiástica lhes dá essa legitimidade, essa autoridade e a sensação de estarem sendo aprovados por Deus. Porque são uma referência, cara. Mas deixa eu te falar, a Bíblia também fala que existem e que vão se levantar muitos falsos mestres e muitos falsos profetas. Aí eu te pergunto, eles foram referência e influenciaram muita gente? Sem dúvida alguma. Mas continuam sendo falsos mestres e continuam sendo falsos profetas.
Então, logo de cara, eu já descarto ou coloco assim como que na última instância o desejar ser uma referência eclesiástica. Por quê? O que nos adianta? O que adianta eu ser uma referência lá, eclésia, na igreja, na instituição, e eu não conseguir ser uma referência aqui no pessoal, na vida pessoal? E quando eu falo de vida pessoal, eu estou te falando assim, como você, pai de família, marido, esposo, deseja ser uma referência lá dentro da tua igreja, ser alguém que gere governo dentro da eclésia, mas não tem governo dentro da tua casa. Sim. Não tem você não consegue ser essa influência, essa referência dentro de casa, para com a esposa, para com os filhos. E a palavra de Deus deixa bem claro que se a gente pensa que, na verdade, se a gente descuida dos que são os domésticos da fé, são os da própria casa, se a gente não consegue ser uma referência para aqueles que são de perto, como pode governar uma igreja? Como é que pode governar uma igreja? Como é que seremos uma referência para aqueles que estão longe? Só que ele dá essa ordem, ele dá essa escala de prioridades. Seríamos considerados como incrédulos, diz nesse contexto. Pode ser considerado como incrédulo, porque você tá negligenciando ser uma referência, uma influência na ordem pessoal, na vida pessoal. É tão legal quando você chega perto de pessoas e você deseja estar perto daquelas pessoas porque elas te acrescentam, elas te abençoam, elas contribuem de alguma maneira para o teu crescimento. São pessoas que elas jorram água doce, como a palavra de Deus diz. São uma fonte de água doce. Você está perto de gente que flui, cara. Agora tem muita gente que está procurando ser essa referência eclesiástica, mas está cheio de traumas, está derramando amargura, rancor sobre os relacionamentos. Sim. Vivem num ciclo de ofensas o tempo inteiro, se ofendem, aí passa aquele período, aí daqui a pouco se ofendem de novo. Existe uma desconstrução na sua identidade, em quem ela de fato é. Então as ofensas são rotineiras, as mágoas são rotineiras. Só que não, mas eu quero ser uma referência na igreja, eu quero ser uma referência eclesiástica, eu quero ser uma bênção. Sabe? E aí a gente usa esses jargões evangélicos aí, religiosos. O ferido não sarado, ele vai ferir. Vai ferir, espiritual. Ser um líder de referência espiritual vai começar na nossa casa e isso é um chamado de Deus para todos os homens. Sim. É um chamado para você. Tanto é que a palavra que comumente nós usamos é sacerdote. Sacerdócio. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Qual era o papel e a função do sacerdote? Ele era o mediador entre o povo e Deus naquele contexto. E a palavra nos diz que, em 1 Pedro que nós somos hoje o sacerdócio real. Não que nós sejamos mediadores de Deus com o povo em geral, com aquelas características religiosas que carregavam no Antigo Testamento. Mas somos responsáveis por preservar os princípios da palavra de Deus, atrair esses princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus e trazer esses princípios para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Então nós vamos elencar dessa maneira a importância de ter atenção para a influência, ser uma referência, um líder na área espiritual, ser essa referência espiritual, e isso fala muito mais em ser uma influência dentro da nossa casa do que no ambiente externo, igreja e etc. Depois, uma referência, uma influência de ordem pessoal, como nós somos no trato com as pessoas no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, faculdade, principalmente dentro de casa, com os filhos, com a esposa, né, com os nossos familiares. Então, a melhor maneira que a palavra nos orienta, a palavra de Deus nos orienta para nós entendermos qual é o nível de influência, referência e liderança que esse camarada exerce, é olhando para os seus frutos. Né? Então, na vida pessoal, isso vai ser uma chave extremamente importante. Porque pensa bem, imagina tu ser um cara chato, velho. Aqueles caras chato. Então, e você tem essa intenção de querer ser uma influência sobre a minha vida, uma influência espiritual, uma influência, sei lá o quê, do reino de Deus, uma liderança, enfim. Seja qual o tipo de influência que você queira ser. Só que tem um chato. Como é que você vai conseguir ganhar o coração do outro para poder exercer esse nível de influência? Então o cara perde a referência porque ele é um cara difícil de conviver, é uma pessoa difícil de conviver, fica muito magoado, fica muito ressentido, ela num ambiente onde tem outras pessoas, ela quer sempre impor o jeito dela, o modo dela das coisas acontecerem. E cara, normalmente, ou na grande maioria das vezes, as coisas não são assim.
É necessário haver uma flexibilidade para que você consiga, né, entender o lado do outro e o outro também te entender. E para isso tem que exigir maturidade, sabedoria, né, um momento de calar, um momento de falar. Eclesiastes nos dá muito bem isso. Ser um cara massa de trabalhar, um cara legal de trabalhar, que fale a verdade de Deus, fala a verdade de Deus, mas essa verdade de Deus é falada com amor. Porque falar a verdade sem amor é vaidade. Então, é necessário haver primeiro essa base para você subir num palanque, para você subir num palco e ser apenas performance. Exatamente. Né? Você ser uma performance, um líder performático. Exato. Líder performático, essa é a palavra. E aí, mas é necessário uma base antes, né? Quando você citou aí um trecho do texto, que quando Paulo foi advertir a Timóteo, diz, olha, o cara tem que governar bem o seu lar, seus filhos têm que ser crente, né, para ser um presbítero na igreja. Se não consegue governar a sua casa, como governará a igreja de Deus? Né? Então, primeiro nos bastidores, né? Então o líder precisa ter esse cuidado. Primeiro os bastidores precisam estar organizados para que assim você possa se expor, né? Paulo disse, eu esmurro o meu corpo para quê? Para que eu mesmo não venha a ser envergonhado naquilo que eu prego. Né? Então, se você não se domina, se você não tem uma base, um alicerce, realmente vai passar vergonha, o negócio não vai ser bacana, e eu acho que foi exatamente o processo que acabou acontecendo com Davi. E aí eu queria que você trouxesse um pouco da tua história como líder e tal, como é que a gente administra isso quando a gente já tem os nossos próprios conflitos, as nossas próprias questões para resolver e encontra um bocado de gente, né, ruim do mesmo jeito, se não pior, enfim. E aí a gente tem que lidar com tudo isso. Como é que funciona? Reflexo da maturidade do cara. Por que foi importante as temporadas de isolamento na vida de Davi? Forjaram um cara casca grossa. Sim. Um cara forte, um cara bom, um cara resistente, um cara que aguenta a pressão, que aguenta o tiroteio. Ele é um cara resistente. Então, o reflexo da maturidade dele faz uma virada de chave, onde ele não faz aquilo que ele gosta de fazer e ele passa a fazer aquilo que é necessário ser feito. E a régua que divide as crianças dos homens, os meninos dos homens, é essa. Eu não faço o que eu gosto de fazer. Eu faço o que precisa ser feito. Quando você está exercendo um papel de liderança, com essa base primeiro, com todos esses fundamentos que nós já elencamos aqui, você vai ter momentos que você vai estar realmente precisando, às vezes. Só que agora você já não é mais aquela criança mimadinha que precisa de 100% da atenção. Porque você governou o teu corpo, liderou a sua mente e agora você vive o seu propósito. Então era propósito na vida de Davi ele liderar aqueles caras. Sim. E levantar a partir daqueles caras ali que eram todos, muitos deles deformados no seu caráter, muitos deles ainda realmente precisando de um treinamento. Era um propósito na vida de Davi treinar e levantar aqueles caras. E aí exercer de fato uma liderança na plenitude, alinhado com o coração e com a vontade de Deus, como foram, né, os valentes de Davi. E aí, Cláudio, para encerrar, eu queria comentar com você aqui um texto que para mim é um dos mais lindos da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a parte onde Davi, já com seu exército formado, porque esses vadios, esses caras, eles se tornaram os valentes de Davi, os caras de confiança de Davi, os homens de frente de batalha de Davi. E aí, nesse momento aqui, em 1 Crônicas 11, Davi está passando por numa batalha ali com os filisteus. Ele está num local, e aí Davi, cara, ser tão andarilho assim, né? Em tempos de guerra, cidade por cidade, não tem um lugar para repousar realmente. A situação de Davi não é fácil, mas ele tem esses homens que lhe dão suporte. Dentro desses homens a gente vai ver no contexto que existem 3 que são os mais chegados, são os líderes de 100, que aí a gente vai ver nesse contexto em outra oportunidade. Mas eu queria ler aqui com você o que é que diz em 1 Crônicas 11, o que é que fala o tamanho da fidelidade desses caras a esse Davi, o homem que resgatou eles dessa situação de periferia, nessa situação periférica realmente, e os trouxe para ser os homens de confiança do exército de Davi. Diz assim, 1 Crônicas 11, 16, diz: Davi estava então num lugar seguro e a guarnição dos filisteus estava em Belém. O filisteu era povo inimigo do Senhor. E aí Davi teve um desejo e exclamou. Eu fico imaginando Davi ali sozinho,
os soldados ali distraídos, talvez se alimentando, né, numa fogueira, se aquecendo, não sei. E Davi sozinho, diz assim a palavra do Senhor, exclamou um desejo e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está perto da entrada. Então Davi, ele expressa um desejo, ele tem saudade da pátria, né? O povo judeu, ele é um povo muito patriota, então não era porque Davi estava necessariamente com sede, certamente tinha água no acampamento, mas ele queria a água do poço de Belém, ele queria provar da água da sua terra, ele queria novamente sentir esse sabor. Só que o que é que acontece? Então, então os soldados ouviram, e aqueles três, ele está se referindo aos três principais do seu exército, invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estava perto da entrada, e trouxe até Davi para que Davi bebesse. Porém, Davi não quis bebê-la, mas derramou diante do Senhor como oferta e disse: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa, estaria eu bebendo o sangue destes homens? Eles arriscaram a vida para trazer água para mim, de maneira que não quis beber, e assim fizeram aqueles três guerreiros. Essa é a recompensa que Davi recebeu de ter realmente recebido aqueles homens, treinado aqueles homens, terem transformado aqueles homens no seu exército, né? E aí nesse momento de desejo, de exclamação, onde Davi realmente não tinha nenhuma perspectiva, era um suspiro, era um desejo, e aí do nada os caras aparecem: rei, aqui está a água do poço de Belém que o Senhor desejou, né? E Davi também, como resposta à honra daqueles homens, derrama água em oferta ao Senhor. Para fechar então, é muito lindo isso, a atitude dos guerreiros, dos valentes de Davi, na intenção de honrar aquele que lhes dedicou um tempo, né, que treinou os caras, que amparou eles no momento de dificuldade. Então, os valentes de Davi agora eles têm uma atitude nobre, uma atitude de honra maravilhosa, é esplêndido isso, é sensacional. E dentro do contexto, ainda algo que me chama a atenção, e eu acredito que seja uma das revelações, olhando agora o olhar de Davi quando recebe essa manifestação de honra. Isso é um fato. É lindo a manifestação de honra dos guerreiros, dos valentes. E isso eu acho que é algo que nós todos deveríamos buscar no nosso coração, de nós prestarmos honra àqueles que nos lideram, que governam sobre nós. É bíblico e é de Deus isso, ok. Agora, olha onde estava o coração de Davi. Mesmo ele recebendo aquela água que os caras colocaram em xeque a própria vida deles, porque eles foram entrar no acampamento inimigo, se colocaram numa posição de vulnerabilidade ali. Eles fizeram isso, trouxeram a água, que essa água remetia a todas as promessas que Deus tinha, remetia a tudo aquilo que Deus queria fazer com o povo. Na verdade, a alma de Davi ansiava por isso, né? Tipo, eu quero voltar a viver aquela promessa, aquilo que Deus prometeu para o seu povo e tal, viver o propósito de fato. E aí a ação de Davi, quando ele tem uma manifestação de honra dessa, e aí revela mais uma vez o coração do cara. Assim. O coração dele não estava em querer nos mimos da influência. Sim, nossa, sim, cara. Nossa, show. O coração dele não estava nesses mimos da influência. Ele continua. Tanto é que ele responde para os caras. Ele diz: cara, vocês fizeram demais. Nossa, isso é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Tá ok. Só que eu não sou digno de receber essa honra tão grande que vocês tiveram para comigo. Então eu vou entregar essa água como uma oferta para o Senhor e tal. Então ele canaliza toda o benefício da sua influência e da sua liderança. Ele canaliza para Deus. Ele joga para Deus. Então aí está mais uma grande revelação de aonde deve estar o nosso coração. Por isso que a ordem de preocupação, de atenção sobre aonde nós queremos ser uma influência, ela deve permanecer. Porque se o cara quer ser influência por ser uma influência, por causa do status, por causa da fama, por causa disso, daquilo, do outro, por causa do mimo, por causa da água, ele está perdido. Está fora, não está no centro da vontade de Deus. Então que o meu coração esteja sempre com esse discernimento. Vai vir a recompensa, existem algumas recompensas, existem algumas coisas, bênçãos em relação a isso, mas o meu coração não pode estar nisso. Essa deve ser sempre a nossa atenção, embora isso seja natural e aconteça. Show, é realmente lindo. Ele recebe a água simboliza a honra realmente, né? E aí ele recebe, mas ele não toma para si, ele derrama.
ele devolve para canaliza Deus pra... tudo aquilo que ele recebe. Eu acho que um dos aspectos principais da liderança é que existe um pastor sobre os pastores. Isso aí. Existe um líder sobre os líderes e a ele deve ser levada toda a honra, Uau. né? Claro que no dia a dia a gente vai entender que existem pessoas que honram a nossa posição, o nosso esforço, etc. Amém? Né? Eles não foram repreendidos por isso, mas Davi recebeu com muito amor aquilo que eles fizeram. Mas o foco, né? Realmente, né? Que era a água, ele realmente é como se Davi estivesse bebendo o sangue, né, dos valentes que foi colocado à prova. Isso. E ele entrega como libação ao Senhor. Glória. Líder por excelência, um exemplo de liderança, e o coração dele revela todas essas características de uma influência, de ser uma referência que o Senhor quer para nós hoje como igreja, né? Que sejamos esses líderes, essas referências, esse nível de influência, com esse discernimento, e não nos percamos por coisas que nos levam à vaidade e nos tirem do centro da vontade de Deus. Graças a Deus. Então é isso, Cláudio. Muito obrigado por colaborar com a gente, com tanta sabedoria, entendimento. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aí assistindo essa aula. Eu espero que você tenha absorvido e aprendido aspectos importantes dessa liderança masculina, porque o homem foi levantado por Deus de fato para liderar. Desde o jardim, quando Deus fez Adão, a ordem era liderar, era cuidar, era fazer de tudo para preservar aquele jardim, e essa ordem não se extinguiu. Ainda somos chamados para liderar a nossa casa, liderar a nossa família, liderar nos ambientes, não sermos influenciados, porque Davi, Cláudio, poderia ter sido influenciado por aqueles homens, porque os caras chegaram lá com uma carga. Davi já estava ruim mesmo, né? E poderia ter sido influenciado, mas não, ele virou o jogo e ao invés de influenciado, foi um influenciador. Então, quem você tem sido nos seus ambientes? Você tem sido o influenciador ou o influenciado? Essa fica a questão para a tua análise. Eu espero que você tenha absorvido o que a gente compartilhou aqui. Cláudio, mais uma vez, brigadão. Amém. E tamo junto, Macharal. Um forte abraço aí para vocês. Amém.